darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu não tenho como conter isso, Senhor. É um rio, é o rio da salvação. Ele vibra. A Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia fala em Ezequiel que um rio sai do templo. E a Bíblia fala, através de Jesus, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não estou emocionalmente agitado. Eu só tenho um rio dentro de mim, não tem como conter. É o rio da salvação. Nós estamos igual àqueles leprosos que encontraram alimento no exército sírio. E quando eles voltaram, ouviu-se como o som de terremoto aos passos dele. E a cidade inteira correu ao som dos leprosos, porque disseram: eles encontraram pão, eles encontraram pão. Quando você encontra pão e você é faminto, você não consegue conter, você precisa compartilhar para os outros. Eu encontrei o pão da salvação. Essa é uma casa da ordem de Melquisedeque. Ela porta pão e ela porta vinho. Nós cantaremos para sempre, Senhor, a canção da salvação, de gratidão. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: obrigado, Jesus, pela vida dele. Eu sou tão feliz com ele, porque o Senhor salvou o meu irmão. Obrigado, Jesus. Meu Deus, existe uma unção tão poderosa de salvação aqui. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Aplauda. Deus está levantando os evangelistas. Deus está levantando os evangelistas. Pode tomar assento. Já liberaram as crianças? Amém, Pai. Hoje eu tenho um tema bem diferente para compartilhar com vocês. A gente precisa entrar numa estrutura mais pastoral da casa e tratar coisas do ponto de vista prático, para que a vida ela possa fluir de uma forma mais eficaz. O avivamento ele vem, mas ele se esvai se não existir estruturas adequadas para portar o avivamento. Eu tenho percebido ao longo dos anos que a criação de estruturas faz com que o avivamento seja duradouro, e não estruturas de controle, mas estruturas para que a vida se desenvolva dentro disso. Ontem no nosso treinamento de pastores tivemos um dia formidável de treinamento de pastores. Recebemos pastores de todo o Nordeste e foi um evento surreal lá no rancho, de instrução, de poder, de liberação. E nós estávamos falando sobre isso, que para poder a gente ter a chegada dos novos filhos, a gente precisa criar uma estrutura adequada, com a asepsia correta para a chegada do novo filho. O que é que isso quer dizer? Esse ano nós temos uma palavra e vamos caminhar em cima de uma palavra no discipulado da Casa Amarela. Esse ano a gente reativa não uma meta antiga, mas a gente dobra ela. Então estamos em busca da ovelha número 2000. Essa é a nossa meta agora. Esse é o nosso alvo agora. Nós estamos construindo uma meta sólida
para isso, de crescimento. Mas assim como uma mulher, um casal, que eles estão se preparando para a chegada de um filho, a gente precisa entender que precisa ter uma preparação para a chegada dos novos filhos, para a chegada das novas pessoas. Quando um casal, ele vai ter um filho, você precisa entender que a rotina muda. Se a casa é pequena, compra uma casa maior, vai para uma casa maior. Se não tem quarto adequado, se eles moravam num estúdio de 36, 40 metros quadrados, agora eles migram para um de 60, porque é necessário ter um novo quarto, para um de 80, porque é necessário ter um novo quarto e um novo escritório. Se eles tinham um carro hatch, e estavam extremamente confortáveis com aquilo, agora eles precisam ter um carro com bagageiro maior. Por quê? Porque vai ter que chegar, aquele bebê, ele carrega também fardos correlacionados às responsabilidades daquilo, tipo carrinho de bebê, tipo cadeirinha de bebê, para poder botar no carro, assento. Então tem toda uma estrutura que precisa mudar, porque a partir do momento que você tem uma vida a gente costuma falar, os pais aqui da Casa Amarela que tem 2, 3 filhos, que se você é casado e não tem filho, você é um solteiro que dorme junto. Porque essa é a realidade. Quem tem filho vai entender. Por quê? Porque você não tem limitação nenhuma de agenda. Você pode comer a hora que você quer, você pode fazer as coisas do jeito que você quer. A partir do momento que um bebê entra, tudo muda. Você não pode mais comer na hora que você quer, você não pode mais dormir na hora que você quer. Você precisa reformular toda a sua agenda, porque chegou uma nova vida. E não tem a ver só com essa nova vida, tem a ver também com a criação de uma asepsia correta. Se a casa está suja, agora limpa ela, prepara ela, deixa um quarto preparadinho. O que a gente faz? Compra um berço, ele não vai servir para nada, só para guardar fralda, porque na realidade seu bebê vai dormir na sua cama, né, e vai chutar suas costas de madrugada. É isso que acontece. E o terceiro que vem, e cada vez eu já comprei uma cama king, mas ainda assim eles conseguem vir para cima de mim, pelo amor de Deus, né? E quando você tem um filho homem é pior ainda, porque eles são expansivos, o complexo de Édipo é pior, porque eles dormem assim na cama, ó, tipo assim, não há lugar para outro homem, o homem daqui sou eu. Então você tem um menino na sua cama deitado, aberto, com a pinta desse tamanho, na sua cama, você tem que tolerar um negócio desse, ali, mas é a nova vida que chegou, e você ama tudo aquilo. Por quê? Porque algo está crescendo e está se desenvolvendo, está se formando, mas é necessário não só a chegada do bebê, é necessário também a asepsia correta. Por exemplo, quando um bebê chega, você não dá banho nele de qualquer jeito, você precisa preparar água. Você não pode vir da rua e pegar nele de qualquer jeito. Nós os pais precisamos chegar, lavar as mãos, passar álcool em gel, ter cuidado com uma fralda, e aí você pega ele quando ele chega. Por quê? Porque se você pegar ele de todo jeito, você contamina ele. A mãe não pode dar a mama de todo jeito. Ela precisa tomar banho, ela precisa se preparar, ela precisa estar limpa, ela precisa estar higienizada. Por quê? Porque senão ela vai contaminar aquele bebê, porque ele é um organismo frágil. Da mesma forma, nós precisamos criar uma asepsia espiritual correta para a chegada dos novos filhos, e para que a vida que está aqui se desenvolva de uma forma melhor. Porque se um bebê chega, e você já tem filhos maiores, e você coloca aquele bebê naquele quarto, você vai transtornar todo mundo, e vai transtornar toda a casa. Mas se um bebê chega e ele tem um quarto adequado para ele, os outros filhos continuam crescendo e te ajudam na tarefa, mas você agora consegue ter uma organização. Então nós estamos entrando numa fase de organização. Então diga comigo, asepsia. Estamos no período de limpar coisas. Diga comigo, estamos no período de limpar coisas. Deus vai nos limpar. Sabe, asepsia me lembra Aceptol. Alguém lembra aqui do Aceptol? Não tem nada na vida para te deixar mais com aspecto de limpeza do que Aceptol. Um banho com sabonete, ele te limpa, mas um banho com Aceptol, amigo, a bactéria teme com você. Aquele cheiro clássico de Aceptol, na minha cabeça, no meu imaginário, ele me lembra, cara, a limpeza da infância. Tem essa correlação.
E aí, agora nós estamos entrando num processo de vamos limpar a casa, vamos limpar para a chegada dos novos. Então, a gente entra dentro de um período de limpeza. Então, meu tema hoje é um tema farmacológico, vamos falar assim, espiritualmente falando, tá certo? Joga aí, por favor, mídia, que eu quero conversar com vocês hoje sobre isso daqui. Sabedoria, a única salvação para gente burra. Tá entendendo? Hoje o meu título é esse: Laboratório Reino do Céu. Isso aqui é coisa deles. Composição 100% graça, verdade eterna. Uso adulto e pediátrico. Tá bem? Então diga comigo, sabedoria. Sabedoria é uma coisa maravilhosa. Sabedoria, você vê o efeito na vida das pessoas que têm ela, mas também você vê o efeito, como ela faz falta na vida de pessoas. Sabe, se tem uma coisa que eu percebo, é que tem gente que elas têm uma deficiência crônica de sabedoria. Crônica. E a Bíblia vai chamar você de um eufemismo, você que faz parte desse rol de pessoas, de tolo. É o tolo, que traduzindo para o cearenseis é o burro, traduzindo para o brasileiro bom, para o português, nosso brasileiro, sabe, tupiniquim, em outras palavras, o burro, em outras palavras a Bíblia diz assim, o tolo, sendo avisado, ele cai no buraco. Provérbios é o livro de sabedoria da Bíblia. Provérbios é um livro que todo mundo tem que ler ele anualmente, tem que ler ele, o livro da Bíblia, e ler ele todo dia. Ele tem, os capítulos dele encaixam no mês. Leia ele. Se você ler um capítulo de Provérbios na sua vida e agregar aquela verdade em si, porque revelação não muda a vida de ninguém, hábito sim muda a vida. Então você pega aquela revelação e começa a praticar, cara, você vai ter um casamento bom, você vai ter a educação dos filhos bem, bom, você vai prosperar, você vai mudar a vida de pessoas. Por quê? Porque a sabedoria é uma coisa que você, diga comigo, sabedoria se compra e se conquista. Graça e salvação é de graça, salvação é de graça, sabedoria é para quem procura, sabedoria é para quem compra, sabedoria é para quem gasta tempo querendo entender ela. E tem gente que sofre muito na vida, por quê? Porque é tolo. Você avisa para essa pessoa, não faz isso, não, a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque ela tem uma deficiência crônica dos aminoácidos, sabe, das proteínas, do glicogênio que a sabedoria ela traz para a sua vida. Então, se a gente vai falar de sabedoria, primeiro eu preciso trazer um conceito do que é sabedoria, fazendo um filtro a partir de Provérbios, pegando um aglomerado do que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, né, ele ensina sobre sabedoria. Em Provérbios, sabedoria não é informação, nem apenas virtude moral, tá certo? Anote isso, sabedoria é a habilidade espiritual de viver alinhado à ordem de Deus. Sabedoria é a habilidade espiritual de viver alinhado à ordem de Deus. Vou repetir, sabedoria é a habilidade de viver alinhado à ordem de Deus. E produzir vida, justiça e prosperidade. Quando você está alinhado à palavra e à direção do Senhor, a consequência disso é vida, justiça e prosperidade. A palavra sabedoria no hebraico, ela tem 3 palavras que definem ela, 3 adjetivos. O primeiro é chokmah, que significa habilidade, destreza e competência governamental. Então, quando a Bíblia vai dizer o que é uma pessoa sábia, ela vai usar chokmah, é uma pessoa que tem habilidade, ela sabe como manusear algo, ela tem destreza, não é só habilidade, mas é destreza. Já prestou atenção que tem gente que não tem habilidade de fazer coisas básicas, tá entendendo? É aquela pessoa que você entra dentro de um local, tem uma loja que a gente estava em Cristais de Gramado, que toda vida quando tinha escola de realinhamento lá em Gramado, o meu coração já ficava nervoso. Por quê? Porque eu conheço algumas pessoas
e entrar numa loja chamada Cristais de Gramado, e você é o líder da comitiva, de um ônibus de pessoas, você tem 50 possibilidades de acontecer uma tragédia naquela loja ali, cheia de vidro, cheia de coisa, cheia de cristal. A última vez que eu fui lá, acho que não, foi em 2019, foi que o menino estava, né? Pois é. E aí, eu estava lá no meio da loja, aí eu escutei assim, ó, aí eu disse, ô desgraça, oh meu Deus, eu estou com 50 pessoas aqui dentro dessa loja, a probabilidade de ser, e tinha uns meninos meio abençoados, para não dizer outra coisa, lá na escola, que eu pensei, pronto, eu pensei logo que foi a Flávia, que era uma menina meio virada assim, Tasmania, ela sabe assim, espírito de Felícia, Tiny Toons, ela era daqui, eu pensei foi ela, e eu já virei, eu pensei assim, será que foi um dos nossos? E já fui, eu estava com o Guilherme no braço, eu disse, será que foi o Guilherme? E eu parei, o Guilherme era pequeno, tinha um ano na época, e aí eu parei aqui, eu fiquei, eu não estou com o Gui, estou tranquilo. Aí eu olhei um pai com um filho, né, um pai, né, da região sul do país, né, provavelmente ali de Santa Catarina, o filho quebrou, aí o menino fez assim, aí o pai ajoelhou e disse, não tem problema filho, tá. Fiquei imaginando eu, na década de 90, eu fazendo um negócio desse, minha mãe, dentro da loja, ela não faria daquele jeito, seria um pouquinho mais diferente, um pouquinho, às vezes eu fico com dificuldade de explicar para os meus filhos, como esse ser amável, carinhoso, generoso, me esbagaçava com uma corda de navio, e meu Deus do céu, e hoje é tão doce assim, meu pai do céu, é a vida, né, é a vida. Ela fica louca quando eu fico brincando com isso aqui, quando ela não está aqui, mas vamos lá. A segunda palavra que fala de sabedoria é binar, e ela não está falando só de habilidade e destreza, de você não ser atrapalhado. Binar está falando de discernimento e entendimento profundo, e se tem um dom que você precisa pedir ao Senhor, é discernimento. Talvez o dom mais útil da Bíblia é a capacidade de ver aquilo que está nas entrelinhas, é a capacidade de olhar e ler feições, é a capacidade de olhar e projetar comportamentos e desdobramentos que virão daquelas atitudes. Binar, discernimento. Então quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando de a capacidade de discernir coisas. A terceira palavra em hebraico para sabedoria é da'at, e da'at está falando de conhecimento relacional, experiência. Então sabedoria é esse comboio aqui: habilidade, destreza, competência governamental, discernimento, entendimento profundo, conhecimento relacional. Isso aí é que eu vou te falar. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. Não confunda inteligência com sabedoria. Eu conheço pessoas que têm 5 graduações, mas eles nunca conseguiram prosperar na vida, porque eles catequizaram a sua mente para serem passadores de concurso, mas não para ter sabedoria governamental na sua vida. A única coisa que eles se qualificaram na vida foi em passar em concurso. Então, essa pessoa que eu conheço, quando ela fica estagnada naquele ambiente, o que ela faz? Ela faz um novo concurso. Sabe por quê? Porque ela não tem sabedoria relacional. Ela só sabe passar em concurso. Ela não sabe lidar com os filhos, ela não sabe lidar com a esposa, ela não sabe lidar com a vida, ela não sabe sentar numa roda de conversa e desenvolver com as pessoas. Porque sabedoria não é só ter habilidade técnica, mas sabedoria principalmente se manifesta na forma como você lida com as pessoas. Quando você tem freios para dizer assim, não falarei, porque não é estratégico. Ou quando acontece alguma coisa e você diz, falarei, porque preciso de posicionamento. Então sabedoria real tem a ver na forma como você entendeu a vida, absorveu ela.
A Bíblia vai dizer que o inteligente, ele aprende com os erros dos outros, mas o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então sabedoria está ligada na capacidade de você observar e ter aquele tipo de discernimento de entender, deu errado com o Chico, deu errado com o Bento, deu errado com o João, mas comigo vai dar certo. Por quê? Porque eu sou a bola da vez. Não, essa capacidade de discernir, de entender, não dá certo. Olhar esse caminho e ver um caminho de morte, eu não vou por aí, eu não vou fazer desse jeito. A sabedoria, ela te leva pela observação da vida e dos fatos, você começar a discernir. Eu conheço essa história, e você começar a traçar mapas pedagógicos para a sua mente. Não dá para ir para isso aí, por quê? Porque eu conheço. Essa semana eu estava tendo uma reunião com um grande líder exponencial, só que ele não estava ainda na casa dos 30 anos, ele não está na casa dos 30 anos, e ele estava muito angustiado com uma coisa, e eu falei para ele, cara, você é um baita de um líder, e você está num desenvolvimento fantástico, mas apesar de todo o desenvolvimento que você tem, você ainda não tem a faculdade de um homem que entrou dentro da casa dos 30 anos, e por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha pagado consultorias, por mais que você tenha ido e aprendido sobre gestão, esse tipo de coisa, tem coisas que só a experiência da vida vão conseguir te dar, tem coisas que só quando você baixa a carga hormonal que está ali ativa até os 27 anos, porque você precisa entender que os hormônios que vão estar trabalhando de adrenalina, os hormônios que vão estar trabalhando de impulsividade, eles vão ter um pico ali na casa dos 28, 29, e quando chega na casa dos 30, você avalia a vida a primeira vez. Sabe por quê? Porque você é menos reativo, você é menos emocional, e você começa a fazer os cálculos da vida. Quando você tem 17, 18 anos, o que é que você pensa? Eu sei mais que todo adolescente, na grande maioria das vezes, que tem uma postura de liderança melhor, ele olha para si e diz assim, eu sou vivido. Qual experiência você teve? A morte do seu hamster? Está entendendo? Ele acha que sabe, por mais que ele tenha passado coisas, e de fato tem gente que passou por coisa muito pesada na vida, na casa dos 18 anos, mas querendo ou não, 18 anos não te deixa, pronto. Eu conversei com uma menina essa semana, e ela tinha uma faculdade, e ela tinha algo para fazer, e ela estava muito angustiada, porque tinha que tomar uma decisão. Eu disse assim, você tem 17 anos, não impõe esse fardo para você, você tem direito de errar, teste, você tem 17 anos, você não tem filhos, você não tem responsabilidade de conta, mas e se eu errar? Não pegue como um erro, pegue como aprendizado, teste, remova esses fardos, vá, porque isso vai te dar uma coisa, experiência. Eu louvo a Deus, porque com 17 anos, meus pais me permitiram colocar uma mochila nas costas e sair para o campo missionário. Aquilo me deu uma experiência que nunca uma faculdade me daria. Sabe por quê? Porque me deu sabedoria empírica, capacidade de ver os fatos, de lidar com as pessoas. O primeiro casamento que eu aconselhei, eu tinha 18 anos. Eu vivi coisas, eu estava sem meu pai, sem minha mãe para me dar aparato. Eu vivi coisas. Então tem coisas que, querendo ou não, só o tempo vão te dar. Tem coisas que você precisa ter a maturidade de entender, cara, eu estou com 20, eu estou com 30 anos, eu preciso me alimentar da sabedoria dos outros, porque sabedoria também é conhecimento relacional e experiência. Por isso que você, cara, você precisa pagar para estar perto de gente que viveu muita coisa e tem muita experiência para te ensinar. Provérbios não define sabedoria como saber muito, mas como saber viver bem diante de Deus. Aí você me pergunta assim, então como eu posso ser sábio? A sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor, Provérbios 9:10, é o princípio da sabedoria. Como eu começo a ter uma vida sábia? Eu começo a ter uma vida sábia quando eu temo ao Senhor, porque as minhas decisões, elas já serão moduladas de acordo com o que eu respeito Deus. A Bíblia diz, coloca o Senhor, teme o Senhor
coloca o Senhor como primeiro lugar, para que todas as outras coisas te vão bem. Porque quando a sua decisão ela é tomada baseada no temor do Senhor, a sua vida será bendita. A sabedoria, ela nasce do temor, cresce com obediência e se manifesta em decisões práticas. Quando a gente começa a entender o conceito de Salomão e como ele olha para a sabedoria, anote isso, porque agora nós vamos entrar dentro do entendimento mais profundo para crescermos em sabedoria, na asepsia correta, para que a gente venha estar pronto, para poder receber a vida de Deus. Ok? Anote isso. Sabedoria é reconhecer o que afeta o seu futuro. Sabedoria é reconhecer o que afeta o seu futuro. O que essa resposta que eu vou dar para essa pessoa vai trazer para o meu futuro? O que a quebra desse relacionamento agora aqui vai trazer para o meu futuro? O que a aquisição desse patrimônio aqui vai gerar para o meu futuro? O que essa amizade aqui vai gerar no meu futuro? O que andar com esse grupo de pessoas aqui vai trazer para o meu futuro? Você precisa discernir que sabedoria está ligada a 3 coisas. Primeiro, decisões. O que essa decisão vai afetar o meu futuro? Segundo, pessoas. O que andar com essa pessoa vai produzir a longo prazo na minha vida? Você precisa fazer essa conta. O nome disso é sabedoria. Esta pessoa, ela está me projetando, ou essa pessoa é um eterno rol de relacionamento que eu estou tendo, que me alegra, que me faz rir, que faz valer a resenha, mas não me leva para bosta nenhuma. E a gente precisa aprender a cortar na carne e abrirmos mãos de relacionamentos que não nos promovem. E nos promovem no sentido que eu estou falando, não é no sentido de que eu quero lucrar com você, não. É no sentido de me levar a cumprir o objetivo de Deus para a minha vida. Ah, beleza, cara, talvez esse relacionamento com os teus primos aí é maravilhoso, mas tantas horas que você está gastando por semana, conversando as mesmas abobrinhas de 10 anos atrás, falando as mesmas besteiras, rindo das mesmas piadas, mostrando os mesmos vídeos, as mesmas piadinhas no WhatsApp, as mesmas piadinhas no Instagram. Se você reduzisse essa relação e começasse a pegar esse tempo e gastar em aprendizado, em gastar em conhecimento, em começar a sentar com outras pessoas e começar a fazer um exercício mental, começar a criar uma nova habilidade de sentar com pessoas que são estranhas para você, mas essas pessoas possuem algo que podem transferir, que podem mudar a sua mente, que pode te ensinar algo, e você começa a mortificar essa mentalidade ignorante, o burro que tem dentro de você, e você começa a celebrar o sábio. E daí você começa a ter prazer na sabedoria, porque a sabedoria começa a produzir coisas em um mês, que o relacionamento com os pangaré não produziu em 10 anos. Estou te ofendendo? Beleza, não tem problema, eu estou falando para o burro que tem dentro de você. Você fica na ponta da esquina, toda a vida com os mesmos vagabundos, fazendo a mesma coisa, conversando a mesma coisa. E você vai dizer, não, mas é tudo trabalhador, é uma cambada de acomodado. É uma cambada de acomodado que decidiu ficar no mesmo canto, que decidiu ter o mesmo salário, e decidiu ficar se juntando para falar mal do patrão, e decidiu ficar se juntando para falar mal do vizinho, e decidiu ficar se juntando para falar mal do carro de A, falar mal do bem de C, em vez de estar sentando para produzir riquezas. Como é que a gente vai fazer para desenvolver isso aqui? Como é que a gente vai fazer para desenvolver e abençoar a vida das pessoas que estão aqui? Como é que a gente vai fazer para ganhar almas? Como é que a gente vai fazer para essa empresa crescer? Como é que eu vou fazer para dar uma qualidade melhor de vida para minha família? Eita, poxa, eu estou pegando pesado. Não, cara, eu estou passando a Septol no canto onde tem ferida aberta. A rifocina agora, a asepsia correta. Eu estou cortando o umbigo, o cordão umbilical, limpando ele, para que você rompa com a ignorância. Útero, a palavra para útero também é trevas. Por isso que quando uma criança nasce, se dá a luz. Então tem um momento que você precisa romper o cordão umbilical,
da placenta, da ignorância e da burrice, e começar a andar para níveis de governabilidade, e começar a ser uma pessoa sábia. Toda sabedoria tem um preço, e você precisa saber que tem que pagar por ela. Toda sabedoria exige de você um esforço. Toda sabedoria vai exigir de você que você tenha certas coisas. Esse ano eu entendi, eu vou ter que me desgastar e tirar mais dinheiro do meu bolso. Para quê? Para adquirir sabedoria. Eu vou ter que viajar mais para aprender. Por quê? Porque se eu quero ter uma igreja grande, eu preciso sentar e ouvir quem tem uma igreja grande. Se eu quero ter um ministério apostólico relevante, eu preciso sentar com apóstolos de 90 anos, 80 anos, 70 anos, e baixar a cabeça e dizer assim: Senhor, como é que o Senhor fez para ter um ministério de 50 anos incorruptível? Como é que o Senhor fez para ter um ministério de 50 anos fiel à eternidade? Eu preciso disso aí. Eu vou honrar isso aí. Eu quero ouvir o que o Senhor tem. Ou eu posso ser um otário e dizer: eu sei o que tem que fazer, eu sei como é que tem que ser. Adquire sabedoria com tudo que tu tens. As pessoas podem tirar os teus bens, as pessoas podem tirar o teu carro, as pessoas podem tirar os teus prédios, as pessoas podem tirar teu apartamento, as pessoas podem tirar tua casa, mas a tua sabedoria ninguém pode tirar. E a tua sabedoria, ela é responsável por te enriquecer. A tua sabedoria é responsável por transformar a tua vida. Pegue um tolo e dê dinheiro para ele se transformará num tolo pobre 2 vezes mais. Agora pegue um sábio e tire tudo dele, e volte depois de um tempo, ele terá reconquistado tudo de novo. Sabe por quê? Porque sabedoria é dom de Deus. Sabedoria levanta o homem do chão. A sabedoria é a habilidade de reconhecer a diferença entre o que é certo e o que é precioso. Preste bem atenção, entre o que é certo e o que é precioso. Isso aqui é certo, mas isso aqui é precioso. Eu escolho entre isso. Isso aqui é certo, mas a minha família é preciosa. Protegerei minha família. Caíto Maia, dono da Chili Beans, chegou recentemente numa entrevista e falou o seguinte: eu daria tudo do meu patrimônio para ter um relacionamento com meu filho. Ele fez o que o mercado disse, é certo. Rampou a empresa, fez a empresa crescer. Só teve um problema, não escolheu o que era precioso. Hoje ele não tem uma família. Então a gente precisa saber definir muito bem. Sabedoria é isso, definir o que é certo e definir o que é precioso. Sabedoria é a revelação prática que o Espírito Santo libera para decisões específicas. Sabedoria vem do Espírito e não apenas da mente. Sabedoria é recebida pela fé. Sabedoria opera junto com o discernimento espiritual. Sabedoria, Deus fala dentro antes para poder agir fora. Sabedoria vem do temor do Senhor. Muitos oram por poder, Tiago manda orar por sabedoria. Quem não tem sabedoria, busque. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Me dá sabedoria, Senhor, capacidade de administrar isso aqui. Sabedoria é o que nós precisamos. A maioria das pessoas estão presas, rendidas, de joelhos. Sabe por quê? Porque não tem sabedoria. Porque falam demais, porque são precipitadas, porque não aprenderam até a destreza, a habilidade de se relacionar. São pessoas que têm habilidades técnicas violentíssimas, mas elas não conseguem durar no emprego 6 meses. Sabe por quê? Porque são irrelacionáveis. É insuportável lidar com você. Você é bom demais, mas ter você dentro do time causa dano em todo mundo. Você é um ótimo líder. Você é um obreiro fiel dentro da igreja. Você não é rebelde. Você ama os pastores, ama a obra do reino. Você trabalha e coopera com os coordenadores, mas quando te coloca para trabalhar com os irmãos, você passa por cima de todo mundo. Você compete com todo mundo. Você se troca com todo mundo. Você tem um espírito de orfandade que não permite que você saiba se relacionar. Qual o nome disso? Falta de sabedoria. Você precisa sair do andar das emoções, onde as emoções te turvam, e você precisa fazer como Davi. Davi dizia: alma minha, cale a boca, alma minha, se aquiete.
A maior habilidade que uma pessoa tem hoje em dia é silenciar a mente. A maior habilidade que um cristão pode ter hoje em dia é calar a boca de tudo que está gritando ao seu redor e dizer assim: não. Este final do ano eu percebi que eu estava entrando dentro de um limbo, e esse limbo estava me levando a me transformar num William que eu não era. E por causa de inúmeras situações eu estava entrando num local de tristeza profunda, e eu disse: eu não sou um homem de tristeza profunda. Nunca minhas emoções me paralisaram. Eu estou há 23 anos nessa jogada, e nunca eu fui paralisado por causa do meu emocional. Eu entendi, isso é uma arma do diabo. Alma minha, cale a boca. Como Davi dizia: alma minha, aquieta-te e louva ao Senhor. Qual o nome disso? Sabedoria e discernimento. É olhar para dentro de você e saber quando as águas estão sendo barulhentas demais, mexendo no teu emocional demais, e dizer: epa, você só vem até aqui, que nem Deus disse às águas: águas, vocês virão só até aqui, só até aqui, daqui para cá é terra seca. É de olhar e entender assim: chegou o final de semana, eu não vou lutar essa batalha, porque agora é tempo com a minha família. Tchau. Ah, mas vai o mundo acabar. Se o que eu estou construindo acaba em um dia, então, meu irmão, não construí nada. Se o que eu construí não permite que eu passe 6 horas, 3 horas com isso aqui sem dar atenção, então construí muito errado. Porque às vezes a gente está com os nossos filhos e terça-feira agora, estava no meio de um rolê pesado, só que quando chegou a hora, era aniversário do meu filho, ele queria comemorar com os amigos dele. Naquele momento, dentro do carro, eu olhei para essa Mara e disse: esse problema veio até aqui, 7 horas da noite. A partir de agora, até o final dessa noite, essa noite pertence aos nossos filhos, ao nosso filho. Alma minha, se aquieta. Sabedoria para discernir os tempos e as estações. Eu quero te levar agora a passos claros, em 7 conselhos para que você possa adquirir sabedoria. Primeiro conselho para adquirir sabedoria: tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda decisão que você for tomar, ore, peça a opinião do Senhor. Toda decisão que você for fazer, busque ao Senhor, coloque diante do Senhor. Não seja precipitado. Não seja precipitado. Segundo conselho: guarde seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. A gente tem que aprender a não se envolver tanto com o problema, porque o problema nos leva a julgar pessoas. O problema, se você tem raiva e você se ira com ele, você pega uma relação e destrói por causa de uma falha. Você fica irado com uma relação, você fica irado com uma aliança, e você rompe com ela, e depois dessa aliança você vai precisar dela no futuro. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas de vida e de morte. Aprenda a não tomar decisão precipitadamente, aprenda a observar. Decisão não se toma irado, decisão não se toma cansado, e nem decisão se toma eufórico. Preste bem atenção, anote isso. Decisão não se toma irado. Se você toma uma decisão irado, depois você vai ter que voltar e consertar. Decisão não se toma cansado. Por quê? Porque o seu juízo, ele não está equilibrado. Você não vai conseguir ver coisas que você veria se você estivesse bem. E decisão não se toma eufórico. Por quê? Porque eufórico você fica cego. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Decisão não se toma dessas 3 formas. Guarde seu coração. Emoções desgovernadas sabotam decisões espirituais. Terceiro,
preste bem atenção no que eu vou falar agora. Terceiro, escolha bem suas companhias. Quem anda com sábios será sábio. Provérbios 13, 20. Anda com um sábio e será sábio. Tem um conselho que diz: ande com 5 sábios e você será o sexto. Agora anda com 5 idiotas. Segundo a psicologia, você é o somatório de quociente intelectual das 5 pessoas que andam mais próximas de você. 5 amigos que você toma conselho e faz isso. Quem são os seus conselheiros mais próximos? Quem são? Coitado, tem alguns de vocês que, pelo amor de Deus, viu, velho? O mais bem sucedido que tu tá cercado é o motoqueiro com um adesivo "Papai te ama" no fundo da moto, que é responsável por trazer seu iFood todo bagunçado, porque ele fica dando grau. Ele tem a habilidade em dizer randandandandan. O número de motoqueiros aumentou consideravelmente nas minhas redes sociais. Eu não sabia que seria assim. Motoqueiros, eu amo vocês, mas não sejam só randandandandan. Adquiram sabedoria, meus amigos motoqueiros. Eu vou comprar minha moto. Eu vou comprar. Vai subir mais motoqueiros agora, seguidores, mas vamos subir o nível, galera, vamos subir o nível. Escolha bem suas companhias. Anote isso: sabedoria é contagiosa. Sabedoria é contagiosa. Ok? Assim como tolice. Assim como tolice. Assim como burrice. Por quê? Porque seu cérebro, ele é moldado a partir das coisas que você escuta. E você pode até não acreditar naquilo que está sendo falado, mas o ambiente começa a te contaminar. Porque você vai escutando. Aquilo molda o seu pensamento. Quando prestar atenção, quando acontecer alguma coisa que lembre aquilo, você vai estar pensando que nem um idiota. Ok? Quarto, honre a Deus com seus recursos. Honra o Senhor com os teus bens. Provérbios 3:9. Quando você tem sabedoria, uma das formas de adquirir sabedoria é honrar o Senhor com os seus bens. Honra o Senhor. Você conhece alguém que tem sabedoria? Honre essa pessoa. Aprenda com ela, presenteie ela. Por quê? Porque Deus recompensa a honra com sabedoria. Tá certo? Amém? Agora preste atenção. Quinto ponto: proteja seus relacionamentos chave. Proteja eles. Isso é sabedoria. Proteja. Pessoas erradas, elas drenam décadas do seu futuro. Você precisa saber, você tem que ser amigo de todo mundo, mas você precisa proteger os seus relacionamentos que são chaves. Por quê? Porque esses relacionamentos chaves são portas que Deus abriu para o seu destino. E às vezes você quer tratar da mesma forma. Um dia eu falarei para vocês sobre conexões de ouro, prata e pedras preciosas, se Deus me permitir. Mas a gente precisa definir os níveis de relacionamentos que nós temos. Nós precisamos amar todo mundo, andar com todo mundo, mas definir os níveis de prioridade de relacionamento que nós temos. Você não pode tratar uma conexão de ouro do mesmo jeito de uma conexão de prata. As conexões de ouro precisam ser protegidas. Por quê? Porque essas são responsáveis por impulsionar você. As conexões de prata, as amizades, os relacionamentos, as relações e alianças que você tem de prata, são as pessoas que sustentam sua operação, são as pessoas que te ajudam, cooperam. Mas as conexões de ouro são as conexões que te projetam, que te levam para o próximo passo, as conexões que te ajudam. Então você nunca pode furar com uma conexão de ouro. Uma conexão de ouro, você precisa entender. Quando você tem uma pessoa que ela tem algo de influência para te dar, uma pessoa que é uma conexão de ouro, geralmente ela tem muita gente ao redor dela pedindo alguma coisa. Como você conecta com conexão de ouro? Você não pede nada, você dá. Você oferece algo. Toda conexão de ouro que eu acessei na minha vida, eu acessei com a honra financeira e a honra de disposição de coração e serviço. Todas essas pessoas, eu não pedi nada, porque tem sempre alguém pedindo alguém. Uma pessoa que é um mentor extraordinário, sempre vai ter alguém pedindo algo para ele.
Agora você precisa entender como é que eu conecto com essa pessoa. Eu sirvo ela, eu dou para ela alguma coisa. Eu percebi que, poxa vida, o celular dela descarregou, e agora ela está indo para o aeroporto e ia pegar um Uber. Você não vai chegar, e aí, você vai chegar, ó, está aqui o Uber, o que você está precisando? Está aqui, ó. Não vou te pagar. Não precisa. Sabedoria. Quando for na próxima vez que essa pessoa te encontrar, ela vai ter esquecido do rosto de todo mundo, mas vai lembrar: esse cara é diferenciado, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa me ajudou. Ok? Vocês estão tão calados. Sabedoria está falando, sabedoria está gritando. Amém? Sexto, aprenda a valorizar instrução. Quem rejeita mentores vai pagar com atraso. Vou repetir: quem rejeita mentores vai pagar com atraso. Os mentores, os mestres, os pais espirituais, os Melquisedeques, são um presente de Deus para os homens, para que eles possam estar alinhados ao destino eterno deles. Até Gênesis 14, Abraão era só confusão. Depois de Gênesis 14, que ele encontra com Melquisedeque, em Gênesis 15 ele tem uma revelação de Deus, que fala o futuro da família dele pelos próximos 400 anos. Por quê? Porque encontrou um mentor extraordinário. Você precisa entender que a instrução que você recusa vai cobrar um preço muito caro. O conselho que o líder de open house te dá, e você diz: talvez, não é bem assim. Você vai pagar um preço muito caro, porque o sábio, ele pega a correção e coloca ela como um colar no pescoço. Se carrega ela para onde você vai. Toda pessoa sábia que eu vi na vida, ela tinha uma capacidade extraordinária de obedecer direcionamentos. Todos os filhos da fé que eu tenho que romperam na vida, não foram aqueles que questionaram, foram aqueles que obedeceram. Porque questionar não muda nada, mas obedecer muda tudo. Você pergunta: por que eu estou assim? E fulano está assim. A questão é: quanto você obedeceu? Você obedeceu? Ele obedeceu. Você disse assim: não é desse jeito que fala, a gente também não pode fazer tudo. Beleza, e você continua a mesma vida, você continua do mesmo jeito, você continua nas mesmas guerras. Sabe por quê? Porque o Melquisedeque que Deus estabeleceu na tua vida para produzir paz e ordem, você rejeitou. Você veio para o culto, você ouviu a palavra, você saiu e fez a mesma porcaria que você faz sempre. Não adianta você fazer as coisas do mesmo jeito a vida inteira e esperar um resultado diferente. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Estão comigo? Vamos lá, a gente está chegando no final. Ok? Sexto, que aprenda a valorizar a instrução. Sétimo, esse aqui é lindo. Amém? Esse aqui é lindo. Vire para a pessoa que está do seu lado. Vire para ela, olhe para ela, nos olhos dela. Diga assim: cala a boca. Cala a boca. Porque a maioria dos problemas que você gerou na sua vida foi porque você falou demais, mano. Você falou demais. Se Deus te deu 2 orelhas e uma boca, adivinha? Adivinha? É por quê? É para escutar mais, falar menos, observar mais. 2 olhos, 2 narinas, prestar atenção nos detalhes. 2 narinas, 2 olhos, 2 ouvidos. Preste atenção. Não seja precipitado. Não seja. A gente estava aqui dando o direcionamento do culto, dos custos que nós tivemos aqui durante o ano, falando aqui: olha, com cantina, com coisa, com merenda, com ônibus, nós gastamos tanto. Aí alguém grita aqui embaixo: vixe, eu não vi isso aí não, tolo. O tolo é uma porcaria. Ele atrai maldição sobre a vida dele, porque ele entra em julgamento. A maioria dos problemas que você pode estar passando na sua vida é porque você julgou demais.
Ele não viu quanto essa casa tirou de dinheiro e pagou. Ele não viu quanto essa casa gastou, ajudando pessoas, pagando ônibus, fazendo tudo isso. Aí o que esse tolo faz? Ele atrai julgamento. Não tinha necessidade. Aí depois está com quebra financeira, está com gente doente. Sabe por quê? Porque você se levantou e julgou toda a instituição. Agora você vai ter que arcar com o peso de toda essa instituição. Quebra na casa, quebra na família, quebra no casamento. Por quê? Porque essa casa honra a família, essa casa honra salvação, essa casa honra restauração. Então, quando você julga tudo isso, você precisa entender que você atrairá a batalha de tudo isso. Aí depois vai chegar, eu estou mal, está tudo dando errado, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque você falou demais, você atraiu para si condenação. Você falou demais, agora você vai ter que como é que eu vou falar? Se respaldar. Você não tem necessidade de falar tudo para todos. Você não tem necessidade de estar passando um problema no seu casamento e ligar para sua mãe. Ai mãe, a fulana me tratou assim. Seu burro, sua burra. Você vai se resolver com seu marido. Agora você vai criar uma animosidade com seus pais, com seu marido, por causa de um dia mal que você teve. Você chega em mesas e começa a abrir como é que está a tua vida sexual. Você chega em mesas e começa a abrir como é que está sua vida financeira para os outros. Você não pode fazer um compromisso. Eu vou comprar alguma coisa. Nem deu passo, já sai falando para todo mundo. Atrai batalha espiritual. Demônios sabem o que você está fazendo. Vão começar a atrapalhar. Você precisa aprender a calar a boca e contar a bênção e não o projeto. Cala a boca. Cala a boca. Deixa de ser burro, está na hora de amadurecer. Cala a boca. A maioria das maldições e problemas que você está vivendo hoje vem porque você fala demais. Aprende, mano, aprende. Você atrai a maioria dos demônios que estão lutando contra você. Porque você abre a boca o tempo inteiro. Ai, está muito difícil. Ai, está muito complicado. A boca o tempo inteiro é para dizer, aqui está muito ruim. Você vai o tempo inteiro. O homem come do fruto da sua boca. Graças a Deus, esse ano eu vou liberar o Boca de Guerra, versão 30 dias, o devocional de 30 dias. E vou lançar esse livro aqui na Casa Amarela. E ensinar você a lidar com sua boquinha. E deixar de que a sua boca deixe de ser um instrumento de burrice e tolice, e começa a ser uma boca de guerra para destruir as obras do diabo, e fazer o que é correto. Amém? Oitavo e último ponto: transforme sabedoria em rotina. Transforme sabedoria em rotina. Revelações não mudam vida, hábitos sim. O que você aprende, comece a praticar. Pare de assistir tutoriais no YouTube. Assista um e coloque em prática todos eles. Pega essa palavra aqui e escuta ela 31 dias. E crie o hábito de fazer. Hábito. Sabe como é que a gente começa a correr? Quando você começa a correr, tem uma regra: ou 10 minutos ou 2 km. Ou 10 minutos ou 2 km. E você vai passinho, ó. Aí depois você vai, corre 2 minutos, descansa 1. Depois você está correndo 3 minutos, descansando. O hábito, chega um momento que você consegue fazer aquilo. Chega um momento que você está correndo 7 quilômetros e você não está mais nem aí. De repente você fez a sua inscrição e está correndo a sua primeira maratona, porque você criou hábito. As pessoas perguntam assim, para a galera que malha: como é que vocês malham há tanto tempo? Não é porque a gente faz mais, porque a gente quer mostrar alguma coisa. Se a gente não fizer, a gente fica mal. Se a gente não malhar, a gente fica mal. Se a gente não tiver o dia de treino, a nossa cabeça não se organiza. Sabe por que virou hábito? Por que você lê tanto? Não é porque eu estou querendo mostrar, é porque virou um hábito. A sabedoria é do mesmo jeito. Eu não vou falar besteira. Eu vou honrar relacionamentos. Eu vou ter critério naquilo que eu estou julgando. Eu vou guardar meu coração. Aquele hábito sendo protegido, preservado, todo dia.
todo dia vai gerar uma vida de sabedoria. Levante do seu lugar. Senhor, nós te damos graças, porque o Espírito de sabedoria tem um nome, é o Espírito de Jesus. Essa palavra não é para condenar ninguém, essa palavra é para fazer a asepsia correta. Se as muitas almas vão chegar nessa casa hoje, vão chegar para um ambiente de limpeza e sabedoria. Te dou graças, Pai. Muito obrigado por essa manhã na Casa Amarela. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.